boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Eu sou Isabela Takaki e eu e Hanna Beltrão estaremos juntas nas próximas horas com as principais notícias do mercado financeiro. E hoje a gente conversa com o Lucas Sintra, que é especialista de renda variável da Valor Investimentos, e também o Guilherme Carter, que é especialista em fundos imobiliários e apresentador também do Radar FIS, além, é claro, dos gráficos com Alex André. Então é hora de conferir os destaques do dia. O mundo está de olho na decisão do Federal Reserve em dia de decisão da nova taxa de juros nos Estados Unidos. O IBGE divulga a prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15, que ficou em 0,58% em janeiro. Marfrig anuncia 7 milhões de dólares em investimentos em startups. Essas e outras notícias a partir de agora no BMC Stock. Meio-dia e 33 minutos, agora 34 minutos. A gente começa então com, na verdade, com o meu boa tarde aí para a Hanna Beltrão, que é minha companheira de bancada. Boa tarde, Hanna. Muito boa tarde para você também, Isa. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A gente vai, trazer os principais números, assuntos que estão movimentando o mercado, Chegamos aí na metade da semana, mas tem muito assunto para a gente trazer aqui no estoque, Isa? Exatamente, Hanna Beltrão, então estaremos juntas nas próximas horas. Eu começo então com os números do mercado financeiro aqui no nosso mapa do calor da Profit Pro da Nelogica. Bom, deixa eu ver se foi aqui. A gente começa então com o Ibovespa, porque o mercado financeiro está bem agitado hoje, seguindo aí os principais índices internacionais, de olho na decisão do Federal Reserve. A movimentação então acompanha a publicação também do IPCA 15, que mostrou uma desaceleração da inflação que está mais lenta do que o esperado. Então vamos ver como está o Ibovespa no momento, operando a 111.935 pontos, aí ultrapassando aí os 110 mil pontos, inclusive uma aposta aí que a gente havia feito no início da semana, com 1,57% de alta. Sendo que a máxima aí já chegou a bater os 112.401 pontos. E aqui a gente vê então que o cenário está bastante otimista. A maioria das ações está no verde, com PETS 3 com 10,55% de alta, quase alcançando aí os 11% de alta. BPAC também em alta 6,16%, Cash 3 com 6,18% de alta. Localiza Rente 3 com 5,51% de alta, Grupo Soma de Vestuário também subindo 5,24%, JHSF com 4,81% de alta, BPAN 4 com 4,42%, as ações do setor aéreo também subindo aqui, Azul, Sul-Americana com 3,85% de alta. E para a gente conseguir aqui enxergar as quedas do dia, que são pouquíssimas, eu vou mudar aqui a variação diária para volume para a gente conseguir enxergar aqui algumas ações que estão em baixa neste momento. Temos Itaú Unibanco com 0,17% de queda, BBDC com 0,32% de queda, JBS com 0,80% de queda, Amer 3 com 1,05% de queda. Então, muitas notícias aí no cenário do mercado financeiro que estão agitando aí, e claro, o Federal Reserve do Banco Central norte-americano, o Jerome Powell deve anunciar daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília, a nova taxa de juros dos Estados Unidos, que deve bastante movimentar o mercado financeiro, não só aqui no país, mas no mundo inteiro, Hanna? Pois é, Isa, vamos seguindo então com o nosso estoque. Agora é hora da gente ver como é que fecharam as bolsas asiáticas, dar uma olhada também no cenário na Europa e nos Estados Unidos. Eu começo aqui então olhando Hang Seng, que fechou aí numa alta de 0,19%, Xangai 0,66% de alta também, e Nikkei lá no Japão, a única que fechou numa queda de 0,44%. Já em relação às bolsas aqui na Europa, DAX na Alemanha a 1,95% de alta nesse momento, FTSE no Reino Unido sobe 1,29%, CAC na França 1,90% de ganhos e o índice Eurostoxx sobe 1,91%.
Já em relação às bolsas, lá nos Estados Unidos, elas estão positivas por lá. Dow Jones agora sobe 0,48%, S&P 500 1,08% de alta e Nasdaq sobe um pouco mais, 1,78% de ganhos também. Já em relação ao dólar, deixa eu ver como é que está o dólar agora. O dólar agora está recuando 0,16%. Está sendo comercializado a R$ 5,43, enquanto o barril do petróleo segue subindo. O petróleo Brent agora sobe 1,82%, comercializado a 88 dólares, o barril. E o petróleo WTI sobe 1,93% e é vendido a pouco mais de 87 dólares o barril. A gente segue então de olho, né, no mercado lá fora, porque os investidores do mundo todo seguem na expectativa do anúncio de política monetária do Fed, né, que deve ser divulgado na tarde de hoje. São muitas incertezas em torno da possibilidade de uma aceleração do processo de retirada de estímulos à economia. Então a gente vai com a nossa correspondente Giovana Lucatelli, nossa correspondente direto lá dos Estados Unidos, que está acompanhando a situação de perto. Giovana, muito boa tarde para você. Qual é a expectativa em relação a esse anúncio aí que deve ser feito daqui a pouquinho, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília? Boa tarde, Hanna, Isabela e a todos que nos acompanham. O mercado está esperando aí que o Federal Reserve sinalize em sua reunião desta semana que está muito pronto para manter as taxas de juros já em março, o que deve considerar outro aperto da política. O Fed emite sua declaração de política hoje à tarde, no final da sua reunião de 2 dias. Os analistas dizem que o Fed precisa apertar as condições financeiras para que possa controlar melhor a inflação. Contra o pano de fundo de uma violenta correção do mercado de ações, espera-se que os funcionários do Fed se digam prontos, então, para aumentar a taxa de juros do Fed de 0 já em março. O índice de preços ao consumidor em dezembro, 7% maior desde 1982. A liquidação do mercado de ações deixou o trabalho do Fed um pouco mais difícil. S&P 500 de segunda registrou 10% abaixo do seu recorde de fechamento, antes de uma gigantesca reversão intradiária do mercado. Com a pandemia continuando e a Rússia ameaçando uma ação militar contra a Ucrânia, o Fed vai ter que reconhecer estes riscos e tomar uma decisão. Bom, nós estamos durante toda essa tarde acompanhando a fala do Fed e a gente, claro, traz as atualizações em tempo real. Exatamente, Giovana. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto aí de Fed. Vamos falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, aí, que acaba pesando nos preços do petróleo. E agora, dessa vez, né, mais um capítulo. A Alemanha e França buscam aí uma saída para o conflito e para aumentar as tensões ainda mais na região, os russos anunciaram uma nova rodada de manobras militares que ameaçam fronteiras com o vizinho. Giovana, como é que está a situação e o que deve ser resolvido? Bom, exatamente, Isabela, cada vez se complicando mais este cenário. Quando as autoridades iniciaram as negociações entre 4 países em Paris, a Rússia realizou novos exercícios militares em terra e no mar e transferiu mais paraquedistas e caças para a Bielorrússia, ao norte da Ucrânia, para o que descreve como exercícios conjuntos no próximo mês. A Ucrânia disse que a Rússia, que reuniu dezenas de milhares de soldados perto da fronteira, mas negou os planos de invasão, está tentando semear pânico. A Rússia diz que a crise está sendo impulsionada pelas ações da OTAN e dos Estados Unidos e está exigindo garantias de segurança do Ocidente, incluindo uma promessa da OTAN que nunca admita a Ucrânia. Moscou vê a Ucrânia como um amortecedor entre Rússia e os países da OTAN. Aliados ocidentais ameaçaram sanções econômicas contra a Rússia se ela atacar a Ucrânia. E os Estados Unidos têm conversado com os principais países e empresas produtoras de energia em todo o mundo sobre um possível desvio de suprimentos para a Europa, se a Rússia invadir a Ucrânia. A União Europeia depende da Rússia para cerca de 1/3 do abastecimento de gás. Qualquer interrupção nessas importações russas iriam exacerbar aí uma crise de energia que já existe por causa da escassez do produto. E o movimento, né, o consumo aumentou ainda mais por causa do inverno na região. A gente também acompanha nas próximas horas, nos próximos dias, a evolução deste cenário. É com vocês.
Certo, Giovana Locatelli, obrigada pelas informações, Giovana, que segue de olho ali nas expectativas do anúncio do FED daqui a pouquinho, às 4 horas, pelo horário de Brasília, 4 horas da tarde. Ela volta, então, assim que tiver o resultado, né? Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, Giovana. Ok. Obrigada. Bom, e agora a gente faz um girozinho aqui de notícias do nosso noticiário financeiro brasileiro. A gente começa falando de inflação, IPCA 15, que registrou variação de 0,58% em janeiro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. No acumulado aí dos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 foi de 10,20%, abaixo aí dos 10,42% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no primeiro mês do ano. O maior impacto do índice do mês foi de alimentação e de bebidas, que acelerou frente aí mês anterior. Aí na sequência vieram saúde e cuidados pessoais e habitação. Já as maiores variações aí foram de vestuário e artigos de residência. E a exceção foram os transportes. Os preços recuaram 0,41% após a alta de 2,31% no mês de dezembro, Hanna. Pois é, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que recebeu o convite do Conselho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, que formaliza o início do processo de adesão do país ao grupo. Para isso, o Brasil se comprometeu a zerar o imposto sobre operações financeiras das transações cambiais. Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia foram as outras 5 nações que também receberam convite para dar início ao seu processo de inclusão na organização. Segundo Guedes, a promessa só foi possível após a aprovação da lei do novo marco cambial pelo Congresso. As tarifas de 4 diferentes tipos de transações serão gradualmente zeradas até 2029. E o país cumpre, assim, um dos requisitos da entidade de não discriminar agentes econômicos ao taxar de maneira diferente de acordo com o tipo de transação que é efetuado nas operações de câmbio. Para se enquadrar nessa exigência, bastaria apenas igualar as tarifas, mas o país decidiu ir além e zerá-las. Bom, agora a Petz informou ao mercado hoje que comprou a Petix, uma empresa atuante aí no mercado de tapetes higiênicos. Veja mais detalhes na reportagem. De acordo com o comunicado, a transação foi de 70 milhões de reais e a informação foi revelada minutos antes pelo Brasil Journal. A transação corresponderá pela incorporação de ações de emissão da holding Petix no valor de 35 milhões de reais, ou 51% do capital social, além da aquisição dos outros 49% dos papéis de emissão da companhia, mediante ao pagamento de 24,8 milhões de reais. A Petz informou ainda que o valor está sujeito a ajustes usuais neste tipo de transação para refletir a variação da dívida líquida e do capital de giro a serem apurados na data de fechamento da operação. Caso a Petix atinja determinadas métricas de desempenho, a Petz poderá pagar como preço adicional aos atuais acionistas da holding até 10 milhões de reais divididos em 3 parcelas relativas ao desempenho verificado nos anos de 2023, 2024 e 2025. Agora, a operação depende de aprovações regulatórias, incluindo a do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Que fofinho. E a Marfrig comunicou ao mercado hoje que realizou 2 investimentos em startups como parte da diretoria de inovação e novos negócios da empresa, que soma um montante de 7 bilhões de dólares. E a Sami Fakuri tem os detalhes para a gente sobre essa transação. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Hanna, Isa e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, Hanna, o primeiro aporte aí na Quaik, uma plataforma digital que simplifica aí a gestão dos pedidos online dos restaurantes. E o segundo investimento na empresa americana foi na Take Off Technologies, que foi fundada em meados de 2016. A companhia já conta com mais de 250 funcionários que trabalham aí na criação e soluções automatizadas de atendimento e gerenciamento de estoque de alimentos para redes
de supermercados e pequenos comércios, otimizando assim a gestão e maximizando a rentabilidade por meio de automação e soluções baseadas em dados para o atendimento da alta demanda aí de e-commerce, Hanna. Pois é, obrigada, Sami. Bom, Sami, agora falando de IPO, a rede de restaurantes Madeiro confirmou hoje o pedido de cancelamento do pedido de registro da oferta pública da companhia na CVM. Sami, mas a companhia fez a ressalva, né, de que a realização do IPO segue nos planos, né? Isso mesmo, Isa. O Madeiro ele conseguiu em novembro de 2021 um aporte de 300 milhões de um dos seus maiores sócios aí, o fundo americano Carlyle. Com isso, ele ganhou um novo fôlego financeiro, com ao menos aí até julho deste ano, e o plano inicial era buscar dinheiro na bolsa de valores por meio aí do IPO para fazer frente à sua dívida, né, que saltou para R$ 1 bilhão com essa pandemia. A rede de restaurantes ela recebeu aí no dia 17 de novembro o registro de empresa aberta na Comissão de Valores Imobiliários, mas não conseguiu chegar na B3. O IPO ele ainda está previsto para acontecer, ele estava previsto para acontecer em outubro e novembro, mas foi adiado para janeiro agora e com o ambiente ainda ruim para as ofertas, ele foi deixado para outro momento. É com vocês, Izzy e Hanna. Obrigada pelas informações, Sami Facuri, aqui diariamente com a gente, trazendo mais notícias do mercado financeiro que movimentam aí a Bolsa de Ações. Obrigada, Sami. Uma boa tarde para você. Até mais. Bom, agora é hora de conferir quem está no nosso chat, participando ao vivo do PMC Stock. Aqui, vamos dar um alô aqui para o pessoal, Hanna. Ney Pérez já está com a gente. Arthur Brito, Cristomo, boa tarde para vocês. Rui das Neves, Ricardo Davi. Olha, o Ney Pérez está até perguntando, a Sami é novata, primeira vez que a vejo. Que nada, Ney Pérez, ela é a nossa Sandra. Deve ser porque a gente está chamando ela de Sami agora, né? A gente chamava ela de Sandra algumas vezes para zoar, mas não, a Sami está aqui firme e forte, trazendo notícias, né, no nosso estoque, né, Isa? André Silva, pessoal, pode mandar perguntas, que daqui a pouquinho nós temos o nosso entrevistado. Na verdade, nós temos dois hoje, né? Você pode perguntar sobre os tickers e depois teremos um especialista no mercado imobiliário. Então, pode já começar a fazer as perguntas que a gente vai separar tudo aqui para vocês e responder. Então, boa tarde, Helder, já falei, né? Pessoal, MPK aqui diariamente com a gente, um abraço para você. Pessoal aqui de hoje, vocês perceberam que a gente está em novo link, né? Na verdade, continua automático, porém, teremos um novo link aí a partir de agora em cada programa. E a gente até teve uma pausa aí antes na troca de programa, mas então fiquem ligados que a gente vai estar sempre divulgando o link de cada programa. Quem mais está por aqui? O Helder, né, já deixando mensagem, já... Elisa Murai, né, vou reforçar aqui as mulheres, né, que estão participando bastante. Estão participando também aqui, mas por enquanto foi só a Elisa que deu uma boa tarde pra gente. Pode aí, ó, dar um like, ajudar a gente a promover o link do YouTube, pode dar um like e pode compartilhar nas suas redes sociais, aqui quem quiser saber mais sobre o mercado financeiro. Quem mais está falando com a gente? Bom, o convidado já está ok, então a gente já pode chamar o nosso convidado de hoje, que é o Lucas Sintra, especialista de renda variável da Valor Investimentos. Olá, boa tarde, Lucas. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. E eu queria começar falando, no nosso papo aqui, falando do cenário para petróleo em 2022. Existe aí uma expectativa de alta da demanda e também uma preocupação que isso aí levaria à alta dos preços dos combustíveis, né? E uma dificuldade maior de lidar com o cenário inflacionário global. Outra questão que pode afetar também as cotações aí das commodities, dessa commodity em específico, é a crise da Rússia e da Ucrânia, né? Então, como que o investidor deve lidar com as informações e expectativas que movem o mercado, Lucas? Bacana. Então, sobre petróleo, né, é algo que vai estar sempre voltado para uma diversidade de variáveis. Então, política internacional, demanda nacional, né, demanda em outros países. Então, quando a gente analisa commodities de uma forma geral, petróleo, minério de ferro, outras que estão relacionadas à infraestrutura, a gente tem que entender sempre um pouco como é que está a dinâmica do mercado internacional, né? Se está tendo uma tensão agora na Ucrânia e na Rússia, como é que isso pode afetar a demanda?
isso naturalmente vai trazer um desequilíbrio ali no preço do petróleo. Então, a gente teve uma alta muito forte nas últimas semanas. Então, voltaram a preços que não batiam desde 2014. Então, o petróleo ele sempre está ligado ali com uma demanda de infraestrutura, né? A gente passou por 2 anos, foram anos muito difíceis para a economia no mundo inteiro. Então, tem uma demanda reprimida por infraestrutura que isso traz o preço do petróleo com uma pressão positiva. Então, é natural que, se isentando de questões políticas, né, de algum tipo de tensão, esse preço ele já suba para patamares ali, por exemplo, próximos do que foi a pós-crise de 2008, ali na época de 2014 também, que teve essa pressão por um investimento em infraestrutura em China, em países emergentes, de uma forma bem intensa. Então, o que a gente vê de expectativa é que o preço do petróleo ele continue subindo pelas próximas semanas, até pelos próximos meses. Aí, pegando esse gancho, né, o movimento de precificação da expectativa de alta do petróleo já foi concluído aí para o setor, para os ativos do setor? Isso, exatamente. Né? Então, sempre quando você tem... Né, um dos fatores que mais vai influenciar o preço dos ativos no curto prazo são as variações do petróleo, que eles vão atuar diretamente enquanto que aquela empresa vai lucrar ou deixar de lucrar. Então, é isso sempre que vão ser as principais influências no curto prazo. Claro que se a gente olha mais para o longo prazo, para o setor, os fatores que vão sempre estar bem intensos ali na análise dos próprios analistas são os investimentos, a velocidade de extração, a qualidade daquele petróleo que está sendo ou exportado ou importado para fazer algum tipo de beneficiamento. Né? Então, são essas duas análises que a gente gosta de deixar um pouco separado. No curto prazo, a variação do preço do petróleo, no longo prazo, no médio e no longo prazo, os investimentos em tecnologia que aquelas empresas vão gerar. Uhum. E falando agora em eleições, né, a gente sabe que a gente está em um ano de eleições, a gente vai falar bastante sobre isso, os riscos para a precificação da estatal, né, da Petrobras são reforçados? Como é que você avalia as principais empresas do setor e tem alguma oportunidade que acaba se destacando um pouco mais? Falando sobre eleições, né? Então, um ano eleitoral, ele naturalmente já é mais volátil para a bolsa, para os ativos de risco como um todo. Se a gente faz uma análise específica dos ativos estatais, e aí, não entrando, por exemplo, só em Petrobras, mas Banco do Brasil, outras empresas públicas, sempre tem algum risco mais inerente, especificamente nesse ano. Porque em um ano eleitoral, normalmente o governo atual, independente do posicionamento, tende a tomar medidas um pouco mais populistas, tá? E isso não necessariamente é bom especificamente para a empresa que aquela decisão está sendo tomada. Então, existe um risco de alguma alteração em política de preço, em algum tipo de oferta de crédito, de juros por meio de outros bancos públicos, que naturalmente se eleva em um ano eleitoral. Esses riscos eles já são naturais e já são precificados em empresas públicas ao longo de toda a sua existência, mas existe um risco que é um pouco maior nesse momento, né, eleitoral. Uhum. E falando agora, sobre... Desculpa, pode terminar. Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar de inflação, agora pode continuar seu raciocínio nessa resposta. Não, tranquilo. E a última pergunta, né, sobre alguma oportunidade, né, o que a gente enxerga. Então, quando a volatilidade está muito mais intensa, oportunidades surgem com mais facilidade, mas às vezes fica mais difícil de entender se é de fato uma oportunidade, se a gente não está entrando no momento que está começando uma queda. Mas boas empresas que têm um histórico de geração de lucro bem constante, ou que têm um investimento muito grande em tecnologia, em novos parques, né, entrando nesse cenário de petróleo, né, óleo e gás de uma forma geral, a gente sempre vê os analistas recomendando bastante, né? Por exemplo, PetroRio é uma empresa que ela tem um processo de investimento bem grande, de novos parques, que eles estão sempre participando de ofertas, de leilões, né? Então, ficar sempre ligado nessas empresas que estão, de uma forma ou outra, tentando expandir suas plantas e expandir os seus parques. Agora, assim que eu quero falar sobre a alta dos juros e da inflação,
que impacta especialmente o setor varejista com a diminuição, né, do poder de compra do consumidor, que diminui aí o consumo de produtos com ticket médio aí mais alto, como os eletrodomésticos. As empresas como Via e Magalu sofreram bastante aí com essa expectativa de alta da Selic. Quais os segmentos, então, do varejo que não são tão prejudicados pela inflação? Tem alguma empresa que deve conseguir aí mostrar mais resiliência, Lucas? Sim. Sempre quando tem um aumento, né, principalmente um aumento na expectativa da taxa de juros, o varejo como um todo tende a performar bem mal por uma série de fatores, né? O fato dos juros estar mais alto, isso torna com que o dinheiro fique mais caro também, né? Normalmente, as empresas são empresas que tomam bastante crédito para comprar os produtos ou para investir nos próprios negócios e, na frente, usufruir dos benefícios, né, dos lucros daquelas vendas. Então, normalmente, essas empresas que tiveram que fazer um investimento muito grande, né, então, como você mesmo comentou, de eletrodomésticos, acabam tendo uma dívida que ela cresce muito mais rapidamente nesse momento. Mas também as expectativas de aumento de juros, elas também já estabilizaram. Então, a gente vê uma performance positiva nessas empresas, né, nos últimos dias, né, nas últimas semanas. Se a gente olha para outras empresas ainda do segmento do varejo, né, o que tem de oportunidade, que não performam tão mal diante de um movimento de aumento de juros ou de juros altos. Então, empresas do varejo, às vezes, ele é relacionada ao segmento da moda, né? Então, Grupo Soma, Arezzo, outras empresas dentro desse segmento, como elas não precisam fazer um investimento muito grande para ter produtos nas prateleiras, para ter toda a infraestrutura para atender os consumidores, normalmente essas empresas elas performam melhor ou menos pior do que essas outras empresas que normalmente precisam fazer um investimento bem grande, como Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas, né, Lojas Americanas e B2W, que fizeram fusão recentemente. Perfeito. E em relação, ainda falando sobre esse setor, né, em relação às varejistas com e-commerce, né, que foi aprofundada e desenvolvida com isolamento durante a pandemia. Segundo o Estadão, no ano passado, o comércio digital alcançou 11,3% das vendas do comércio varejista restrito, que exclui veículos, peças, materiais de construção. 4 anos atrás, essa participação ficava em torno de 5%. Como é que você avalia essa relação entre as varejistas e o desenvolvimento dos e-commerces, marketplaces e plataformas em geral financeiras? De uma forma geral, assim, sempre que você tem uma mudança na estrutura, né, na vida das pessoas de uma forma geral, isso acompanha uma outra série de mudanças nas empresas. Então, esse crescimento do e-commerce, que ele já vinha acontecendo de uma forma um pouco mais devagar nos últimos anos, ele se intensifica no momento que a gente simplesmente não podia sair de casa. Então, e mudanças não são mudanças que são especificamente daquele momento, são mudanças que vão para ficar. Da mesma forma que teve uma mudança gradual de um telefone fixo, e hoje em dia muitas pessoas não têm mais e trocaram pelo telefone, a gente não vê espaço para isso voltar atrás. E com o e-commerce é a mesma questão. Se a gente olha para outros países, economias desenvolvidas, essa representação do e-commerce ela é muito mais relevante do que no varejo presencial. E o Brasil ele tem tudo para acompanhar esse movimento. Então, esse desenvolvimento de e-commerce, né, de tecnologias que façam que fique mais fácil você consumir ou você prestar algum tipo de serviço de uma forma virtual, que você faça do conforto da sua casa, tem tudo para dar certo. E é o que a gente vem acompanhando nos últimos 6, 7 anos, com esse desenvolvimento não só do e-commerce, né, mas de bancos digitais, outras plataformas que aderiram um modelo de e-commerce para elas, né, não necessariamente de um produto específico, mas essa integração da vida real com a vida virtual é o que já vem acontecendo ali desde o início dos anos 2000. Agora a gente consegue ter, até por uma série de tecnologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo, intensificar esse movimento. Então, é um movimento que quem não está preparado já passou da hora de investir nisso, e quem conseguir surfar essa onda ali há 5, 6 anos vai conseguir aproveitar esses frutos por um bom tempo. Agora, Lucas, a gente tem visto bastante aí ações das varejistas com muita volatilidade, liderando altas e baixas dos pregões. O que estimula esse acentuado esse sobe e desce do varejo? Vale a pena investir em varejistas apesar dessa volatilidade alta? Beleza.
Dessa volatilidade alta, assim, a gente sempre tem que ter um pouco de cautela no momento que a gente vai investir. Então, se a gente já estava com um pouco mais receoso, né, dando uma olhada, tomando passos mais curtos, né, em empresas que estão muito voláteis, a gente sempre precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Vale a pena, sim, aproveitar esse momento nas varejistas, porque elas estão muito descontadas. Né? Então, se pegar qualquer uma dessas principais varejistas que estão listadas na Bolsa, Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas, até essas outras que eu comentei, né? Grupo Soma, Arezzo, Blanc, todas elas estão muito descontadas. Então, se você tem uma perspectiva de longo prazo, está num momento bom para comprar essas empresas. Às vezes, se você quer fazer algum tipo de movimento um pouco mais curto, talvez não sejam as melhores empresas. Porque, no final das contas, o que é a volatilidade está alta? Significa que fica mais imprevisível o movimento delas ali no curto prazo. Então, essa é um pouco da dinâmica que a gente vê assim, no varejo. Vale a pena, mas sempre tem um pouco de cautela, estuda um pouquinho mais sobre aquela empresa antes de tomar uma decisão. E esse cenário de alta de juros e também da inflação impacta também o setor de tecnologia, inclusive com descontos das empresas tech nas bolsas americanas. O aumento do custo das dívidas, a dificuldade também maior de conseguir dinheiro para investir em pesquisa e desenvolvimento pode acabar freando o crescimento das techs aqui no Brasil, né, na sua opinião? E a gente consegue mensurar também quanto desse movimento já foi precificado e o quanto ainda pode ser um exagero aí do mercado? Sim. O aumento de juros impacta diretamente as empresas que ou necessitam de bastante caixa para continuar sua própria produção, como foi o setor do varejo que a gente acabou de conversar, e de outras empresas que têm um investimento bem pesado nelas mesmas, em novas tecnologias, em pesquisa e desenvolvimento. Então, é natural que se você tem uma conversa de um aumento de juros, como o do ano passado, da metade do ano passado para cá aqui no Brasil, e como está agora, né, principalmente nos Estados Unidos, que antes as conversas eram, né, do Federal Reserve, de ter 1 ou 2 aumentos na taxa de juros, agora já está falando de 3 ou 4 aumentos, isso faz com que o preço dessas empresas no presente sejam descontados. Porque são empresas que elas têm bastante desse capital, está girando para poder investir e gerar novos produtos, novos serviços. Então, sim, esse aumento da taxa de juros, né, do preço do dinheiro, freia o desenvolvimento dessas empresas e pode até trazer um recuo, como está acontecendo na Bolsa Americana. Se a gente olha agora para a ótica brasileira, a precificação da taxa de juros ao longo do ano, ela está razoavelmente estável. O que os Estados Unidos está vivendo agora foi muito do que a gente viveu ao longo do semestre passado. Não sei se todo mundo recorda, mas no início do ano, as projeções do Banco Central para a política monetária era da gente sair de uma a 2% e chegar em 3,5%, talvez 4%, dependendo das projeções, pois duplicou ou triplicou. Então, quando você tem uma surpresa em relação à política monetária, né, uma surpresa positiva na taxa de juros, isso faz com que o preço dessas empresas elas caiam bastante. Agora, o discurso do próprio Banco Central está muito mais conciso, então está muito mais previsível a gente entender quais vão ser os posicionamentos. Que é o que eles estão que eles estão passando de discurso desde o final do ano passado. Elevar essa taxa de juros para patamares ali por volta de 11%, 11,25%, 11,5%, manter essa taxa de juros constante ao longo do ano para, novamente, ali normalmente no último trimestre, talvez no início de 2023, voltar a reduzir essa taxa de juros. Então, esse movimento de manutenção, ele é positivo para o mercado porque as expectativas elas ficam alinhadas. Então, fica mais previsível o posicionamento do Banco Central e a gente consegue entender um pouco mais a precificação dessas ações. Então, esses movimentos muito intensos, normalmente eles estão atrelados ali a um estresse nas expectativas futuras da taxa de juros. Esses estresses eles já aconteceram. Agora, é muito mais raro isso acontecer. Então, assim como o próprio varejo, essas empresas elas também estão bem descontadas. Tá certo. Lucas, vamos começar aqui respondendo os nossos internautas. Aqui, só para reforçar, a gente sempre fala para o convidado, você fica à vontade em querer responder ou não a pergunta do nosso internauta. Ele está perguntando aqui, o usuário, entre a cruz e a espada, é o nome do usuário. Pergunte para ele o que ele acha da declaração do FONC às 4 horas da tarde. O mercado brasileiro, então,
com isso já precificou, imaginando aí o tamanho da possível porrada que a gente pode ter agora à tarde? O mercado ele tenta antecipar todos os movimentos, né? Então, se tem alguma coisa que está premeditada para acontecer daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, isso normalmente já vai estar no preço de hoje, né? Então, esse discurso do FONC, né, do Federal Reserve, que vai ser divulgado agora às 4 horas, já está mais ou menos dentro das expectativas do mercado. Agora, é claro, se for muito desalinhado com o que a gente já está esperando, a porrada ela vem forte. Mas o que se espera é que comece um aumento na taxa de juros a partir de março ou abril, né, e sejam 3 ou 4 aumentos ali ao longo de 2022, né, podendo chegar à taxa de juros americana, né, os Fed Rates, até ali aquela faixa de 2%. Se ficar dentro dessas expectativas, se o discurso do Jerome Powell ficar dentro disso que a gente já está esperando, a situação se mantém. Agora, se for muito desalinhado, a gente vai ter que mensurar novamente, né, fazer novos cálculos para ver como é que isso vai impactar na bolsa. E se isso for muito superior, provavelmente isso vai gerar uma queda não só lá fora, mas aqui no Brasil também. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui do Felipe Dias Alves. Ele quer saber o seguinte: boa tarde. Se puderem perguntar para o Lucas, ele quer saber como é que você vê a Alibaba como uma boa oportunidade, se é uma boa oportunidade, levando em consideração os bons múltiplos aí, market share também, e a situação atual da China. Beleza. Então, quando a gente fala de Alibaba, sempre no mercado chinês, a gente tem que olhar um pouco para política, para como é que está o posicionamento do próprio partido chinês, né? Que tem muita influência dentro da economia, dentro de uma forma geral da bolsa chinesa. Então, a Alibaba é uma das grandes titãs aí do comércio internacional, né? Ela bate de frente ali com a Amazon. Então, se a gente tem a Amazon aqui, vamos colocar assim, no Ocidente, é a mesma coisa da Alibaba para o Oriente. China, Japão, Coreia, os países do Oriente Médio, Índia. Então, é uma empresa que ela se reinventa bastante, ela tem múltiplos muito atrativos e um dos mais importantes, que é uma empresa que ela é maratonista. O que é uma empresa maratonista? Uma empresa que ela está constantemente crescendo seus lucros. E é isso que, no final das contas, vai trazer um resultado no longo prazo, né? Porque tem várias questões políticas, de taxa de juros, de política monetária, de decisões do governo, mas no final das contas, se aquela empresa está gerando lucros constantes, né, e está crescendo esses lucros ao longo do tempo, ela tem tudo para performar bem. E é justamente o caso da Alibaba. Agora, a situação política na China, né, desde ali do segundo semestre do ano passado, ela vem com uma série de tensões, né? Primeiro foi com aquele anúncio, né, de empresas estatais não poderem gerar lucros, vamos controlar um pouco mais a economia. Depois com as incorporadoras, né, aquelas dívidas bilionárias que, enfim, atuaram bastante ali, né, nas discussões, não só dentro da China, mas no próprio Estados Unidos, que tinham muitos credores, né, dessas empresas. Mas, no final das contas, assim, tendo uma perspectiva de longo prazo, a Alibaba ela é uma excelente empresa que está gerando sempre bons lucros. Agora, no momento, a China, apesar de não estar diretamente ligada, ela sempre está ali andando pelas beiradas, né? Então, toda essa questão da tensão da Rússia com a Ucrânia, né? Então, da OTAN, né, dando apoio à Ucrânia, né, e a Rússia indo contra, normalmente a China ela entra com esse apoio na Rússia. Então, isso dá uma tensão ali no curto prazo, não tão intensa quanto os países que estão diretamente ligados nisso, mas isso dá uma balançada nos preços. Agora, Lucas, mais uma pergunta aqui do Adilson Lima Gonçalves. Varejo dá para levar para longo prazo, mesmo com essas incertezas nos juros e na política? Beleza. Dá sim, né? É aquilo que eu comentei. Quando a gente leva para o prazo, o fator mais importante é aquelas empresas elas estão investindo nelas mesmas e elas estão gerando lucros a partir desses investimentos. Se sim, excelente. É um ótimo indicativo para você ter essa empresa na sua carteira. Agora, a política monetária foi aquilo que eu comentei. Ela intensifica ali as ações dela no curto e no médio prazo. Então,
por exemplo, o próprio Banco Central, ele também não é interessante para a economia de uma forma geral manter a taxa de juros elevada durante muito tempo. Naquela lei complementar que deu autonomia para o Banco Central, foram listadas a série de prioridades que o Banco Central ele precisa cumprir, tá, dentro da sua política monetária. A primeira é o controle da inflação, que se você olhar até para o histórico brasileiro, é razoável que isso seja a principal motivação, né, a principal ativo que o Banco Central precisa controlar. Agora, tem outros indicadores que o próprio Banco Central também vai estar controlando, que é o desenvolvimento da economia, o crescimento da dívida pública. Então, se você deixa a taxa de juros muito alta durante muito tempo, você, está controlando a inflação, mas você está deixando de lado, por exemplo, esses 2 pontos, que é o desenvolvimento da economia, com uma taxa de juros fica muito mais difícil você investir, né? Não os nossos próprios investimentos, mas as empresas investirem nelas mesmas, gerarem novos parques, gerar economia, por aí vai. E também a dívida do governo, a dívida pública, ela cresce de uma forma muito mais rápida. Então, o Banco Central ele tem alguns gatilhos que fazem com que ele reduza essa taxa de juros, tá, no médio prazo, que é um pouco do discurso que está agora. Então, até aproveitando, se a gente antecipa um pouco esse movimento que o Banco Central vai ter de redução, né, de queda na taxa de juros, a gente está posicionado num mercado que vai se beneficiar bastante disso. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, né, que chegou, a gente sempre repassa, né? Tô até procurando aqui para ver se eu já não perdi aqui em cima. A gente repassa, se você não puder responder, não tem problema, mas a gente repassa, senão os telespectadores, eles ficam de mal com a gente depois. Olha só, a Ana Luísa Soares Pereira pergunta o seguinte: o que você acha do setor bancário e se seria uma boa oportunidade, né, para médio e longo prazo, devido à taxa de juros alta e os papéis estarem bem descontados, como no caso de BBAS3? Beleza. Os bancos, de uma forma geral, eles permanecem bem descontados, tá? E é um mercado que ele é um pouco menos volátil do que o restante da Bolsa, né? Principalmente se a gente fala de Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, né? Os 4 principais bancos, fora a Caixa, que não tem as ações listadas na Bolsa. São empresas que elas distribuem muito dos dividendos. Tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, para varejo e para tecnologia como empresas que elas precisam de bastante caixa para poder investir nelas mesmas, ampliarem seus negócios, ampliarem as plantas, investirem em tecnologia, os bancos, né, esses principais bancos, eles já não têm tanto espaço para crescer assim. Então, por exemplo, o Itaú, ele é o maior banco da América Latina. É muito mais difícil, por exemplo, e muito mais caro para o Itaú ele crescer 20, 30, 40% do que uma empresa de tecnologia que está lançando ali novos produtos. Então, o setor bancário, de uma forma geral, ele é um setor que está crescendo lucro, né, de uma forma um pouco mais devagar do que outros setores, mas é muito mais constante, muito mais previsível. Então, é um setor que ele é bem mais conservador. Tá? Banco do Brasil, se a gente olha para os preços históricos, ele permanece muito descontado. Então, a máxima que o próprio Banco do Brasil chegou foi lá em 2019. Então, a gente já estava há quase 3 anos, né, desses valores. Então, existe um potencial latente do banco muito, muito interessante. E por ser um banco, né, assim como o Itaú, Bradesco, distribui bastante dos dividendos, né? Ele repassa para os próprios acionistas. Se dividendos é algo que te interessa, é algo que é importante na sua carteira, na construção do seu portfólio, é um excelente setor para você ter, né? Você está buscando um pouco mais de crescimento, né? Às vezes se expor um pouco mais a risco e deixar essa previsibilidade um pouco. Aí a indicação seria ir para outros setores. Tá certo, Lucas. Obrigada. A gente encerra a entrevista aqui. Lucas Sintra, que é especialista de renda variável da Valor Investimentos. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por esclarecer tantos assuntos. Até uma próxima. Obrigada, boa tarde para você, Lucas. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, gente, agora a gente fala do fundo de investimento imobiliário Max Renda, que entrou no radar dos investidores
depois que a CVM decidiu aí acatar parcialmente o pedido de efeito suspensivo sobre distribuição de dividendos. É que, segundo a CVM, o MXRV estaria aí distribuindo todos os anos mais dividendos do que deveria. No entendimento do órgão, os FIIs que possuem prejuízos contábeis, o que pode ocorrer por marcação a mercado, a depender da curva de juros, aí não poderiam, então, distribuir dividendos. Portanto, com a decisão, o fundo somente pode distribuir rendimentos quando tiver lucro contábil. O Max Renda tem mais de 500 mil cotistas, o que representa aí cerca de 1/3 do total de investidores em fundos imobiliários. E hoje, então, o MXRV já abriu o pregão em queda. São mais de 3,5%, aí uma oscilação bastante forte em termos de fundos imobiliários aí, que costumam ser menos voláteis que as ações. E sobre este assunto, eu converso agora então com Guilherme Carter, que é um especialista em fundos imobiliários e apresentador também do Radar FIIs, toda segunda às 7h30 da noite aqui na BMC. Muito boa tarde, prazer falar com você, Carter. Queria começar perguntando o que isso representa, então, para o fundo e quais os impactos que você avalia para a indústria dos FIIs. A gente está sem o áudio. Estamos com problema no áudio do Guilherme. A gente vai recuperar o áudio e retomar a conexão. Então, daqui a pouquinho a gente volta com o Guilherme para... Voltou? Ah, então voltou. Vamos voltar então com o Guilherme, ok? Será que dá para ouvir? Alguns probleminhas técnicos agora aqui do meu lado, sim. mas tudo bem. Uma boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Agora sim, obrigada. Muito bom. Sempre. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Primeiramente, eu estou sempre à disposição aqui quando precisar falar de fundos imobiliários. E como você bem colocou, né? A gente, na verdade, teve uma decisão ontem. Não foi ontem, esse tema já vem sendo discutido desde dezembro do ano passado. E a decisão da CVM, no caso do fundo Maxi Renda, que é o fundo MXRF, que impacta, né, principalmente o assunto de distribuição de rendimentos, né? Então, assim, o que a gente viu ontem, inclusive o fato relevante foi emitido depois do mercado, às 20 horas, mais ou menos, né? E aí, vários de meus colegas também abriram lives, montaram grupos de estudo para entender os impactos, né, disso. E, mais uma vez, acho que, assim, a gente teve ano passado a discussão, que era a discussão sobre a tributação. O IFIX chegou hoje a cair, né, algo em torno de 1%, o fundo, o MXRF, caiu também, como você bem disse, quase 3%, 4%, mas ele já está devolvendo bem, né? Mas basicamente falando da decisão, né, a decisão ela acaba dando insegurança no curto prazo, né? Ela é uma decisão que a gente vale ressaltar que ela é específica hoje do MXRF, cabe recurso ainda, né? Provavelmente o administrador BTG vai entrar com recurso. Há um entendimento muito plural, e eu acho que a gente está bem tranquilo quanto a isso, de que quase beira o absurdo, né? Se você começar a derivar para outros, o MXRF é um fundo de papel, né? Um fundo de recebíveis imobiliários, mas se você começa a derivar para outros tipos de investimento imobiliário, os fundos de tijolo, a gente acaba vendo o quão absurdo é, né? Mas basicamente, o que aconteceu, né? Ontem saiu, né, esse fato relevante, e, bom, primeiramente, acho que vale a pena ressaltar que foi uma decisão não unânime, né? Então, isso é uma coisa importante também, dizendo que os fundos imobiliários, né, no caso do MXRF, ele não poderia, assim como você colocou, distribuir mais do que o lucro caixa dele, né? O que acontece, né? Os fundos imobiliários eles foram criados lá em 93 pela Lei 8.608, né? E essa lei ela tem um dispositivo que determina a distribuição, né? E aí o que ele chama, que é realmente o tema da discussão, e essa não é uma discussão nova, uma discussão antiga, que ela determina que os fundos imobiliários devem distribuir 95% no mínimo, né, do seu lucro caixa semestralmente. E aí entra esse
esse conceito de lucro caixa, né? O lucro caixa, se você olhar na literatura brasileira de contabilidade, ele não é isso foi importado, né? Porque os fundos imobiliários foram criados baseados nos REITs americanos, né? E que seria mais próximo desse lucro caixa é o FFO, tá? E que na literatura brasileira ele que não existe, né? Ele fica ali meio que no limbo, e os fundos operaram de certa maneira do jeito que o MXRF fazia e como outros fundos fazem, né? Então, com essa decisão da CVM, ela meio que muda a referência do que o fundo tem que apurar, né? Qual que é o resultado que ele tem que apurar para distribuir, né? Então, basicamente, ela entende agora, né, no caso do MXRF, e qual que é o impacto do MXRF. O MXRF, para quem não sabe, é o fundo que tem maior número de cotistas na indústria, né? A gente está falando ali uma indústria de 1,5 milhão, 33% da indústria, em teoria, aí, fazendo essa conta, tem esse fundo, né, vamos dizer assim. Então, são 500 mil cotistas, né, 500 mil de cotistas. Então, é relevante, né, acaba sendo relevante. Então, a CVM, nessa decisão, entende que agora o fundo, para apurar seu lucro, para pagar o rendimento, esse valor não pode ser superior ao lucro contábil, né? Antes a referência, então, seria o lucro caixa, né? E quando ele passa a distribuir um valor maior do lucro contábil dele, ele até pode fazer, mas ele tem que tratar como uma amortização. E aí, obviamente, isso evidentemente vai impactar a maneira como os fundos imobiliários distribuem seus resultados, e ela também cria precedentes, né? Que é o que a gente está vendo hoje. Eu acho que foi criado assim um mal-estar desnecessário. A gente ainda está falando de um fundo, mas é o maior fundo da indústria, como eu coloquei, ainda cabe recurso, e quando a gente começa a derivar isso para outros fundos, acaba ficando um pouco, na matemática a gente chama do absurdo, né? Mas é mais ou menos isso que acontece. Então, assim, isso a gente viu, impactou, o resultado do IFIX ele já está devolvendo um pouco, né? Isso também viabiliza outras teses, por exemplo, de investimento imobiliário, né? E assim, a grosso modo, para o ouvinte entender, né? A gente derivando isso, né? Obviamente, o XRF não é um fundo de tijolo, mas eu até peguei um exemplo que um colega meu, o Rodrigo Medeiros, deu ontem numa live dele, que foi o exemplo de um fundo de tijolos, né? Então, você tem lá um fundo de tijolo que tem prédios, enfim, comerciais, etc. E ele apura essa receita com base nos aluguéis, né? Então, ele pega, vamos supor assim, um exemplo simples. Ele tem uma receita de 1.200.000 no ano de aluguéis. As despesas do ano são de 200 mil, né? Eu só fiz a base anual para simplificar. O lucro caixa dele seria 1.200.000 menos 200 mil, ele teria 1 milhão de reais. E aí ele deveria, no mínimo, por lei, né, distribuir 95% desse lucro, que esse, vamos dizer assim, é o lucro caixa lá, o FFO dele, né? E aí a CVM vem e fala, olha, no caso de MXRF, não é bem assim, você tem que olhar aqui, é o lucro caixa. Então, para o fundo imobiliário de tijolo, né, o exemplo torna meio um absurdo, porque esse lucro contábil, ele contém também a reavaliação do patrimônio, né? A reavaliação do patrimônio do imóvel. Então, vamos supor que esse fundo que eu dei o exemplo de R$1.200.000 de receita de aluguel, R$200 mil de custo, ele tem um patrimônio hoje avaliado em R$10 milhões em prédios, lá em lajes corporativas. E vamos supor que ele tem uma reavaliação negativa. 1 milhão a menos vale. Quando você vai olhar, você joga isso no lucro contábil. Então, você vai ter esse 1 milhão de lucro caixa, né? 1.200.000 menos 200 mil, menos 1 milhão de reavaliação negativa. E aí você tem zero lucro. Você não vai poder distribuir o lucro. Aí a CVM fala, não, mas você pode. Só que você não vai poder distribuir rendimento. Você vai ter que distribuir, você pode amortizar, falar que é uma amortização. Beleza. Só que isso também impacta o cotista. Afinal, se ele tem uma reavaliação negativa, ele amortiza, acaba afetando quando o cotista for vender esse ativo, porque ele tem que diminuir o preço médio dele, grosso modo, e ele vai ter mais custos tributários na frente, né? E o pior, né, acho que o exemplo mais absurdo é quando o fundo tem avaliação positiva, né, num cenário onde o mercado imobiliário está em expansão, enfim. E aí você tem, sei lá, ele tem uma reavaliação de R$1 milhão nesse imóvel, ele joga isso no lucro contábil,
E aí, quando ele vai fazer a apuração, ele necessariamente, por lei, né, pela lei, distribui 95% do lucro caixa. Caso ele agora mudou a referência, o lucro contábil, para ele é o lucro caixa. E aí que ele vai ter que distribuir dinheiro e você concorda comigo que, assim, a reavaliação patrimonial do fundo, ela não necessariamente, ela não tem efeito caixa. Então, ele vai ter que distribuir algo que ele não tem, né? Então, assim, chega nesse absurdo. Então, assim, por essas e outras, né, a gente, enfim, chega à conclusão de que foi algo um pouco exagerado, foi uma decisão que meio que inviabiliza, né? Pensando, imagina você ter um imóvel mesmo na física, enfim, e você aluga, né? E tem uma reavaliação, e essa reavaliação é negativa, e o inquilino vai reter, você não pode receber o aluguel, né? É quase mais ou menos a coisa, assim. É quase mais ou menos isso. Então, assim, é uma coisa que meio que inviabiliza. Eu acho que a gente tem ainda muita informação para receber, para atualizar vocês. Eu tenho muito conforto. Acho que hoje foi, em algum momento, já está devolvendo um dia de oportunidade, né? Infelizmente. Mas eu acho que a CVM errou um pouco a mão, né? E acho que as pessoas da CVM são competentes. Elas nunca iriam querer afetar o mercado. Infelizmente, afetaram. E eu acho que elas vão, provavelmente, colegiadamente falar, no colegiado, e trazer uma solução positiva, porque a CVM vai ver o impacto que ela vai causar, né? Ela está falando só da MXRF, mas isso pode, obviamente, criar um precedente, e aí cria uma segurança de curto prazo. Eu não acho que isso deve prosperar para todos os fundos, principalmente tijolo. Por exemplo, se você também olhar fundos de fundos, isso daí vai, provavelmente, liquida fundos de fundos, porque fundos de fundos têm prejuízo também acumulados e tal. Então, isso acaba com uma indústria, né? E essa é uma indústria que saiu lá em 2014, 2013, de 80 mil cotistas para 1,5 milhão. E hoje, a maior parte dos cotistas de fundos imobiliários são pessoas que estão planejando aposentar, uma renda passiva, e querem receber os rendimentos. Então, você acaba anulando, né? Então, eu acho que a CVM, como tem pessoas muito capacitadas lá, vai rever isso, vai ter que explicar, e provavelmente isso não vai prosperar. Eu acho que não criou, infelizmente, essa insegurança de curto prazo, algo que beirou absurdo se a gente começar a derivar. Uhum. Guilherme, nós temos já muitas perguntas aqui no chat para você. Eu queria começar com o Rafael Carvalho. Ele pergunta: o novo entendimento da CVM em relação a uma discussão sobre distribuição de lucros do MXRF11 pode ser revertido? Assim, como eu falei, especificamente do fundo, a gente está falando de fundos de papel e a gente está falando de uma coisa mais... Eu dei um exemplo do tijolo para a gente ver o quão absurdo pode ser. E o de FOF também. Eu acho que sim. A equipe da XP, enfim, do BTG, né, que é o administrador, ela tem pessoas muito qualificadas. Eu acho que a CVM vai enxergar e eu acho que sim, pode ser revertida. Tá? Acho que sim, porque não faz muito sentido ela fazer isso e vai fazer um cavalinho de pau na indústria. E provavelmente isso afeta muito. Então, olhando isso, e a CVM, obviamente, não tem o objetivo em machucar o mercado, principalmente, assim, o principal objetivo dela, entendo, que é defender a pessoa física, né? Por isso mesmo que ela cria um monte de regras para defender, em teoria, os mais fracos, né, dos mais fortes, se eu puder colocar assim. Então, eu acho que não deve prosperar. Ainda mais um fundo que tem, assim, 500 mil cotistas, assim, na média, assim... Não é grandes investidores que têm muito dinheiro ali, que estão fazendo alguma coisa. Você vai impactar um cotista frágil, né? Então, na minha humilde opinião, tá? A gente tinha muita coisa acontecer. A gente sabe que o Brasil, às vezes, muda a história, né? Pela justiça. Então, a gente tem que ter isso. Agora, o que cria realmente essa insegurança. Mas eu acho, na minha opinião, não deve sim reverter. Uhum. Maravilha. E tem mais perguntas chegando aqui. O Felipe Dias Alves quer saber o seguinte, né? Se tem alguma perspectiva de quando pode ser um bom cenário para alocar em fundos imobiliários? Olha, eu acho que hoje foi um momento de oportunidade. Eu falei para muitos colegas me estarem, eu falei, olha, quando tem uma coisa que é um absurdo, infelizmente as pessoas se machucam porque vai ter muita gente querendo vender, achando que acabou, a indústria vai acabar, etc e tal.
não foi tão ruim quanto foi no dia que veio a PEC do a tributação, enfim, a reforma tributária. Desculpe. Quando veio a reforma tributária, os fundos caíram quase 3% na média. Hoje não foi tão grave. Obviamente, o MXRF, que é o que está em discussão, ele caiu um pouco mais, mas eu acho que abriu, na verdade, uma janela de oportunidades. Mas eu falo para todos os investidores que você tem que primeiro tomar uma decisão. Essa decisão tem que ter, você tem que entender o seu perfil, você tem que buscar um profissional qualificado para começar a investir. Eu acho que não tem que ter desespero para começar a investir. Você pode e deve, ainda mais com uma mentalidade de longo prazo, de criar renda, de ter um dinheiro mais na aposentadoria, a pessoa física sempre pensa nisso, de não depender do INSS, etc e tal, construir ao longo do tempo. Assim, quando a gente, vamos supor, uma coisa simples, você vai viajar e você vai para os Estados Unidos ou para a Europa, você não espera o dia para comprar todo dia uma cotação só, o euro ou o dólar, né? Ou o franco, ou a libra. Você faz um preço médio, né? Ou você, hoje tem até... Então você vai comprando aos poucos. O patrimônio pode ser muito diferente, não adianta... Tem oportunidades que sim, né? A gente viu que dá uma queda generalizada, é sim uma oportunidade de comprar, mas eu acho que o investidor, pessoa física, tem que pensar em construir o seu patrimônio ao longo do tempo. Não tem que ter desespero, ficar comprando... pingou na minha conta e comprar na hora. Não, sempre tem oportunidades. E eu acho que eu daria esse recado. Não se desesperem para pegar um dinheiro. Tem muita gente que me procura. Vendi um terreno, 500 mil reais, 1 milhão. Calma, você pode ir indo investir no tempo. Não adianta você querer em um dia liquidar tudo na bolsa, que o seu risco aumenta de você ter feito um mau negócio, né? Mas eu acho que esse é o recado que eu queria dar para esse ouvinte. Agora, Carter, aqui uma pergunta do Luiz Antônio. Eles não deveriam divulgar amortização? Eles divulgam a amortização. Quando o fundo imobiliário, se você for ver, tem um site, da Bolsa, é o FNET. Você vê lá, desculpe, os fatos relevantes, aviso aos cotistas estruturados, chama. Depois você pode procurar na internet aí, ou mesmo em alguns sites abertos que nós temos, o fato de aviso aos cotistas. Ele, quando informa rendimento, é o mesmo padrão de comunicado. Vai estar escrito ali, ó, rendimento ou amortização. Então, teve até casos, inclusive, que o fundo estava amortizando e o pessoal se confundiu com rendimento. Então, viu uma amortização de R$30 por cota, e quando o fundo geralmente amortiza, vamos dizer assim, obviamente, vamos supor, ele está encerrando as atividades. E aí, é uma compra generalizada achando que aquilo era um rendimento extraordinário, né? Alguma coisa assim. Então tem que tomar cuidado, né? Eu acho que é bom ler, mas ele sim divulga a amortização no mesmo campo ali, o mesmo recado que ele dá em forma de rendimentos, tá bom? Em forma de rendimentos, desculpa, senão confundir o pessoal. Quando ele avisa aos cotistas o pagamento de rendimentos, informe de rendimentos é outra coisa que o administrador, né, aquela coisa chata do final do ano de fazer imposto de renda, aí se chama informe de rendimentos, tá bom? Não se confunda. Temos mais uma pergunta aqui, Hanna, cadê agora? Do Adilson Lima Gonçalves, Guilherme Carter. A CVM não demorou muito tempo para resolver esse problema. A MXRV, desde 2014, vem fazendo dessa forma a sua distribuição? Então, essa é outra questão, né? O pessoal achou também que, assim, a discussão está vindo desde 2014, quando a indústria era muito pequena. Então, a CVM esperou crescer tanto para tomar uma decisão dessa. E, assim, o que está em jogo aqui, né? Esquece um pouco só o MXRF. Acho que o que está em jogo aqui é o entendimento sobre o que é lucro caixa. Então, você imagina você, um fundo imobiliário, o principal objetivo de você, obviamente, é fomentar o mercado imobiliário, etc. Mas, na ponta do teu cotista, distribuir rendimentos, você muda essa regra no meio do jogo de uma maneira drástica. Assim, não faz muito sentido, e eu acho que a CVM vai ver isso e vai realmente voltar atrás, ou vai ter um entendimento diferente, e vai clarificar para que isso não acabe com a indústria, porque meus colegas, assim, falam, olha, se isso realmente prosperar, e assim, a chance é muito baixa,
realmente acaba a indústria. Assim, fundo de fundos não vai existir, porque tem vários fundos de fundos com prejuízo acumulado, então não vai distribuir rendimento. Então aí você tem outras consequências disso. Então a gente está bem tranquilo. Mas realmente acho que o timing demorou muito, né? Essa discussão vem ao longo do tempo. E outra coisa que a gente também acha muito estranho se desde 2014 você tá discutindo isso, quando tinha pouco cotista, agora que chega um monte de cotista, você quer mudar a regra do jogo, né? Acho que também é algo a se pensar, né? E é algo que não faz sentido. Carter, mais uma última pergunta aqui para encerrar, entre a Cruz e a Espada, novamente está perguntando, esse fundo pode brigar contra a CVM juridicamente? Sim, na verdade, esse fundo, ele já avisou que ele vai entrar com recurso, né? Cabe o recurso e vai entrar com recurso. Então, quem entra ali é o administrador, é o BTG no caso, né? Obviamente tem toda ali a equipe, mas sim, tá? Então cabe sim, e isso deve acontecer, deve ser informado ao mercado. Inclusive, acho que também para conhecimento, se vocês quiserem, de novo, eu falei do FNet, se você quiser procura o ticker do Google, você vai ter outros sites que você vai aparecer para você pesquisar, e a próprio administrador, né, você procure pelo fundo, né, o fundo, a gestora é a XP, o administrador é o BTG, normal isso, tá? Não acho que é loucura. Você vai ver o esclarecimento que ele colocou lá toda a parte do processo, explicação. Lógico que tem o juridiquês ali, mas assim, dá para entender bastante. Sim, cabe o recurso, e é o que a gente vai estar esperando para trazer novidades para vocês. E, de novo, ontem tivemos várias lives, e a ideia é ter calma. Acho que abriu uma oportunidade de compra hoje, né? Já a oportunidade foi rápida, porque se a gente está olhando o índice agora, ele estava caindo quase 1%, voltou para menos 0,40%, e o MXRF estava quase 3%, está caindo 2,5%. Então, deu uma recuada, e ainda continua o mercado triste, né? Caindo, mas sim, acho que pode ser o pessoal deixar aí no radar uma oportunidade, porque realmente é muito absurda essa decisão. Tá certo. Muito obrigada por responder os nossos internautas aqui do nosso chat. Temos muitas perguntas, mas infelizmente nosso tempo acabou. O papo estava ótimo. Obrigada. Guilherme Carter, que é especialista em fundos imobiliários e apresentador também aqui do nosso Radar FIS, que vai ao ar de segunda-feira das segundas-feiras às 7h30 da noite aqui na BMC. Obrigada, Guilherme. Uma boa tarde para você. Muito obrigado a vocês. Estou à disposição. É um prazer sempre estar aqui na BMC News. E lembrando que segunda-feira eu estarei com o Arthur Vieira de Moraes, o professor Arthur, que é bastante conhecido do mercado, né? Trabalha atualmente hoje na Exame Invest, está desse lado da ponta de educação. E ele também é formado em Direito, e eu vou entrevistá-lo na segunda-feira. E com certeza o professor Arthur não vai fugir desta pergunta. E estejam lá e nos vemos na próxima. Muito obrigado, até mais. Obrigada, Guilherme. Até mais. Bom, agora é hora das análises e dos gráficos do Alex André. Deixa eu chamar ele aqui para minha tela. Boa tarde, Alex. O que temos para hoje? Muito boa tarde, Isabela. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Vou falar dos 10 gráficos hoje, né, rapidinho, né, que a gente tem um tempo reduzido aqui. Vamos ver se a gente consegue falar de todos os gráficos, mas o importante a gente vai falar principalmente do momento, né, que seja que a Europa está passando, e também nos Estados Unidos, né, a gente tem comentado bastante, inclusive hoje no News também eu falei um pouquinho, principalmente o momento de Brasil, tá? Então vamos lá, vamos comentar aqui, deixa eu só pegar aqui para a gente passar aqui os slides agora, né? Primeiro gráfico, pessoal, vamos lá. A gente tem um gráfico aqui da Bloomberg, né, que mede aqui a sazonalidade, né, dos últimos anos, né, sobre os futuros, né, de ações, né, sobre índices nos Estados Unidos, né? E o que a gente mostra, né, nos últimos 20 anos, né? A gente consegue observar desde 2008 até 2022, né, na média, né, a gente pegar aqui no mês de janeiro, né, dos últimos anos, o mês de janeiro é um mês positivo, né, para as bolsas mundiais. Mas não é o que aconteceu principalmente no ano de 2009, né, e no ano de 2022, que é esse ano agora que nós estamos passando, né? Então, no ano de 2022 a gente viu uma queda ali de próximo de 10%, né? E também o ano de 2009, né, que foi um ano ali caindo próximo de 25%, né, depois da crise de 2008. Né. Também ao mesmo tempo, se a gente observar, tirando esses dois fatores, 2022 e 2009, nós temos aqui 2016, né, e também o ano, né, de 2008, né, um ano que ficou ali próximo do 0 a 0, em queda, mas próximo do 0 a 0,
Mas em outros períodos, né, tirando esses anos, né, 2022, 2016, 2009, 2008, né, que foram anos que a Bolsa Americana, né, ficou no negativo no mês de janeiro, mas tirando isso, nós tivemos um ano muito forte, né? Então, como eu comentei, inclusive de manhã, né, esse gráfico ele retrata, justamente tem alguns cenários, né, que a gente consegue trazer, principalmente aumento de juros, né, que a gente consegue observar, né, quedas na Bolsa, principalmente nos Estados Unidos, que tem um impacto principalmente na relação de tecnologia, que a gente já bateu muito nessa tecla, né? Então, um ponto interessante sazonalmente, né, ou seja, o mês de janeiro é um ano muito forte, né, um ano positivo para a Bolsa Americana, mas infelizmente, né, esse ano, né, de 2022 não tem sido a mesma forma, né? Ou seja, a gente está observando aqui quedas pontuais, principalmente em relação ao aumento de juros, né? Bom, aí a gente começa já a trazer alguns pontos, né, aprofundar um pouco nesse assunto, saindo, né, num cenário um pouco mais top-down, indo para o bottom-up das companhias, a gente consegue observar o que de fato muda esse cenário, né? Ah, mas é só aumento de juros, né, retirada de estímulos, isso é o que o mercado vem discutindo. Mas um ponto, né, que a gente consegue aprofundar aqui é sempre a lucratividade das companhias, né, medido pelo EPS, né, o Earnings Per Share. A gente pega aqui desde 98, né, 1998 até agora, a expectativa de dezembro de 2022, a gente traz duas linhas, né? Primeiro é uma linha aqui em azul, né, que a gente consegue observar, né, ou seja, a linha de tendência, né, de lucros de longo prazo, e essa linha amarela que mede ali, né, os últimos picos, né, de crescimento de lucro nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, né? Então, se a gente pegar aqui ao longo dos últimos 25 anos, né, aqui na Bolsa Americana, pegando a linha de tendência, né, ou seja, de crescimento, né, e também a relação de pico, a gente consegue observar que a gente está chegando próximo ali, né, da média, né, em relação ali à tendência dos últimos anos, ou seja, qual que é a relação, né, de uma queda, né, de IPS ainda porque a gente está sendo projetado, ou seja, essa queda que já está sendo colocado na conta, que faz as bolsas americanas caírem, ou seja, os analistas começam a revisar a expectativa de lucro para baixo, né, marginalmente. Isso pode se acelerar à medida, né, que tem até mesmo a divulgação, né, da questão do FONC, né, hoje à tarde, 4 horas, 4h30, e ao longo dos últimos dias, né, ou seja, depois disso vai ter a expectativa para março e depois ali do aumento de juros, né, que deve ser entre 4 e 5 aumentos de juros ao longo do ano, né? Então isso deve trazer ali ainda um tom adicional, né, em relação a lucros nos Estados Unidos, isso deve ainda chegar uma expectativa maior em termos ali de revisão negativa para a Bolsa Americana, tá? Isso que o mercado espera, ou seja, tem essa linha tracejada aqui, ou seja, espera que o quarto trimestre, né, desse ano e o primeiro trimestre desse ano, né, e o segundo tri sejam aí um trimestre revisado para baixo em relação ao que a gente observou, principalmente no segundo trimestre do ano passado, que foi um ano muito forte, né, para as bolsas americanas, né, com uma sinalização que o aumento de juros poderia vir bem depois, né, não agora em março, como o mercado já está colocando na conta, né. Bom, esse gráfico eu comentei um pouquinho, né, inclusive junto com o Gustavo Cruz, né, da RB, falei um pouquinho hoje de manhã junto com a Paula, e agora eu começo a falar um pouquinho novamente desse gráfico, que é muito interessante, eu começo a dar uma atenção com essa relação do ouro, né, o preço do ouro com a questão da taxa de juros, né, americana, né, o rendimento da Treasury americana de 10 anos, é o pai de todos os títulos, né. A gente consegue observar nessa linha tracejada vermelha entre 3 períodos, né, entre 2020 e 2021 e agora em janeiro de 22, né. O que está sendo sinalizado aqui, pessoal? Tiveram aqui 3 períodos, né? Ou seja, a gente conseguiu observar a onda delta, né, do Covid ali no meio do ano, né? Ou seja, que foi uma onda muito forte em questão de impacto na economia. E aqui, né, no ano de 2020, a gente consegue observar também um cenário incerto, né, na política americana. Então a gente tem 3 cenários e agora, né, com a questão da geopolítica de risco ali entre Ucrânia e Rússia, e também a questão, né, ou seja, de desaceleração econômica proveniente aí do aumento de juros nos Estados Unidos. Então esses 3 cenários, ou seja, todo cenário que traz um ambiente, né, de desconforto para equities, né, até mesmo de aceleração da economia americana, como a Delta, né, como a questão geopolítica entre Ucrânia e Rússia, né, como a questão do próprio ambiente político americano que foi ali em 2020, né, em relação à taxa de juros, tudo isso a gente consegue observar, né, que ao mesmo tempo o ouro, né, ele se valoriza, né, em relação ao título de 10 anos nos Estados Unidos. Muita gente tem discutido se o próprio Bitcoin faria esse papel, né, e não é que está sendo comentado agora, né, ou seja, por quê? O Bitcoin está com uma altíssima volatilidade, né, inclusive a gente olhar em relação a muita gente discutindo se o Bitcoin poderia ser ali uma reserva de valor, né, em relação ali até mesmo a um papel defensivo, né, ou seja, em relação à inflação. Não é o que está sendo mostrado agora nessa pesquisa. A gente defende, né, principalmente agora nesse gráfico, né, ou seja, de acordo ali com o JP Morgan, ele coloca até em relação do Bitcoin em relação ao ouro, né, ou seja, ele diz que o ouro
historicamente, né, ou seja, mais efetivo, né, em relação ali a um setor mais defensivo, principalmente quando a gente pega aqui a relação desse gap, né, ou seja, das taxas de juros americanas com o preço do ouro, né, ou seja, a gente consegue observar, né, que esse gap ainda está muito favorável para o ouro, né, o ouro está tradando ali na ordem de $1.850 a onça, tá, ou seja, num patamar ainda muito, muito alto, tá, então, ou seja, a gente consegue observar ainda esse fechamento de curva à medida que a taxa de juros suba, né, e o ouro ainda segue resiliente, tá. Bom, aí a gente começa a falar um pouco mais, né, do ouro, né, a gente estava comentando sobre isso, essa tendência. Historicamente, né, o ouro ele tende aí, né, a subir quando os juros, né, a expansão de juros nos Estados Unidos, né, o ciclo lá começa a ter uma dispersão de alta, né, ou seja, ao longo dos últimos meses, né. Então, a gente tem aqui esse gráfico, né, que mostra entre a data do primeiro aumento de juros até os próximos aumentos, né, a gente consegue observar que na média, né, ou seja, o ouro ele tende a subir. Então a gente consegue observar aqui tanto uma relação de média, né, ou seja, histórica, a gente consegue observar que o preço do ouro, né, durante altas de juros nos Estados Unidos, ele tende a valorizar. Tá? A gente está falando aqui entre 8 ciclos de aumento de juros, que foi feito nessa pesquisa, de 1970 até o ano de 2021. Tá? Então foram pegos aí mais de 8 ciclos, né, de aumento de juros e foi compilado, né, que historicamente, na média, o ouro ele tende a se valorizar. Tá? Então, ou seja, o ouro ele serve ali como um papel defensivo, uma reserva de valor, né, em relação a esse sentido. Tá? E também, claro, tem companhias aqui no Brasil que têm uma relação muito forte com o ouro, né? Uma delas mais conhecidas, né, a própria Aura Minerals, né, que está tradando ali numa ordem ali de 2,5 vezes EBITDA, né, e tem um ponto particular ali no seu momento, né, ou seja, de recorde de produção e pagamento de dividendos. Né? Bom, aí a gente pega o histórico, né? Ou seja, como foi o comportamento do ouro por parte dos investidores no ano passado. Não nesse ano, né? Que o ano ainda não começou direito, mas pegando o ano de 2021, né? Como que os investidores reagiram em relação ao ouro, né? A gente observou que o ano de 2021 foi um ano, né, principalmente voltado ao risco, ou seja, os investidores, né, alocando em ações, né, principalmente ações americanas, né, ações com beta maior, e deixou de lado, né, as ações defensivas, né, ações ligadas ali principalmente, né, a commodity, né, como a gente observou agora, voltando a se olhar para esse determinado tipo de ativo. Mas no ano passado não foi assim, né, que a gente está observando no começo do ano de 2022. Então a gente pegar aqui em relação, né, ao ETF, né, ou seja, global, né, de ouro, se a gente compilar, né, a média, né, a gente consegue observar, né, que os investidores, né, eles tinham mudado, né, ou seja, tinham vendido, né, participações em relação a ouro, né, principalmente as principais ETFs, se trocando por ativos de risco. Então a gente consegue observar aqui a melhor atratividade, né, por ETFs de ouro, né, global. A gente está falando não só dos Estados Unidos, mas as maiores economias do mundo. O que mostra, né, agora, a partir de 22, né, a partir de janeiro, que essa linha aí possa começar a voltar a subir, né, à medida que possa ter a maior atratividade, à medida que tem aí a maior aversão a risco, principalmente nos Estados Unidos. E o Brasil também pode ser ter aí um benefício em relação às commodities, né, como a gente já está observando ao longo desse ano de 22, principalmente petróleo e minério. Tá? Então esse é um ponto único aqui para o Brasil também e também outros países emergentes. Tá? Bom, aí a gente começa já a colocar um foco, né? A gente começa a entender que o setor de energia começa a ganhar um pouco de atenção, né? Principalmente o setor de energia americano. E esse gráfico aqui, ele mede, né, o retorno, né? Ou seja, a relação, né, ou seja, do S&P 500, né, no setor de energia, né, comparado ali aos dias relativos de performance do S&P, ou seja, do próprio índice. Né? Então a gente consegue observar, né, que na média, ou seja, aqui a gente tem os retornos negativos, né, abaixo de zero, e acima de zero os retornos positivos. Então agora estamos no momento, né, que o índice de energia está performando ali mais de 10% em relação ao S&P 500 como um todo. Ou seja, dentro do S&P as empresas de energia estão outperformando, estão performando mais do que o próprio S&P, né? Em média, a gente está falando aqui 30%, 29% é tecnologia, é tech dentro desse basket, então por isso que a gente consegue observar que a parte de energia vem se destacando e não é novidade, né? Que a gente tem falado aqui no BMC Stock, né? Bom, aí esse gráfico eu falei algumas vezes, né? Inclusive eu falei durante a programação aqui, né, da BMC News também, eu volto a comentar que esse gráfico é muito importante, pessoal, acho que vale a pena todo mundo tirar um print desse gráfico aqui e no ano que vem, né, voltar a olhar para esse gráfico aqui. Por quê? Esse gráfico é a expectativa do preço do petróleo para o ano de 2022 e 2023, mas principalmente 2022. Né? Esse gráfico é de acordo com a expectativa do Goldman Sachs, que ele esperava, né, antes, né, ou seja, a antiga estimativa do Goldman Sachs é que o petróleo poderia ficar na casa de 80, 85 dólares, mas ele revisou, né, os seus modelos e agora ele espera algo diferente, ou seja, ele espera que o petróleo pode chegar até acima dos 100 dólares, ou seja, na casa ali dos 105, 110 dólares o barril, tá? Lembrando que a gente está falando de 2023, tá? No ano de 22 ele espera ali na ordem, né, de 90, 95 dólares o barril, né, bem próximo ali da casa dos 100 dólares, ou seja, espera-se, né, valorização
da commodity ao longo desse ano e do ano que vem. Então, ficar atento em relação a isso, né? Não só a Goldman Sachs, né? Morgan Stanley, JP Morgan, diversos bancos já se posicionaram referente ali a commodity. Isso vem ganhando notoriedade aqui no Brasil também, como o Petrobras, a gente viu ali despontando entre altas, né? PetroRio, 3R, diversas companhias aqui da Bolsa tendem-se a valorizar com o petróleo com patamar mais alto, à medida que também que as companhias, até mesmo no bottom line, as companhias vão observando esse aumento do Brent, né? Elas vêm aumentando produção, isso dilui custos fixos, né? Dilui o lifting cost, consequentemente a companhia gera mais caixa, né? Então isso a gente pode observar ao longo de 22 aí companhias reportando, né, um EBITDA mais forte, uma geração de caixa mais positiva, tá? E se a gente olha ali, né, no fluxo de caixa, né, o que é interessante, né, a gente consegue observar uma expansão por parte de companhias, né, de energia. Isso que é interessante, esse gráfico aqui do Morgan Stanley, né, a gente consegue observar, né, um acréscimo de até quase 25%, né, em relação à geração de caixa das companhias, principalmente ali, né, a gente separa aqui por 3 companhias, né, ou seja, primeiro, nessa barra aqui azul, a gente consegue observar as empresas de energia, né, de exploração e produção dos Estados Unidos, né, aí aqui são os tickers, tá, das principais companhias. E aqui nós temos, né, as duas majors, né, ou seja, né, a gente tem a Chevron aqui também, e também a barra verde significa que as empresas canadenses, né, de energia, principalmente em relação a petróleo, né, ligado à relação, né, de preço do Brent. Tá? Então a gente consegue observar que na média a gente consegue observar uma expansão na geração de caixa das companhias para o ano de 2022. Tá? Então é um ponto muito positivo em relação a isso. E outro ponto aqui, agora a gente vai falar sobre vacinação, né, sobre terceira dose, né? Muita gente tem se perguntado sobre o ciclo vacinal, né, dos países, quais países que estão despontando, né? E Singapura é o país que mais vacinou, né, na terceira dose. 55% da população já está vacinado com terceira dose. Em seguida por Israel, 44%, Reino Unido com 15%, Hong Kong com 12% e o Brasil, onde estamos? Com 5%, tá? Junto com a França e próximo da Tailândia, que está em 4%. Os Estados Unidos estão um pouquinho acima, com 8%. Olha que engraçado aqui, Camboja, 12% e Hong Kong, 12%. Tá? Ou seja, aí nós temos aqui, né, abaixo Rússia, Malásia, Coreia e Austrália, com somente 1% da população vacinada com a terceira dose. Tá? Aí a gente começa já a falar sobre alta de juros, né, em relação principalmente a mercados emergentes, né, esse último gráfico aqui do BMC Stock. Um ponto interessante que eu estava falando lá no primeiro gráfico sobre alta de juros nos Estados Unidos, que eu comento praticamente todo dia aqui no BMC Stock. Agora a gente vai falar de alta de juros nos mercados emergentes. Esse gráfico ele retrata isso. Tá? Então a gente tem aqui uma expectativa do Goldman Sachs, né, de 24 países emergentes que têm cobertura, né, no banco, né, em relação ali à expectativa de aumento de juros, né. A gente tem um ponto bem interessante que até converge com a fala do Roberto Campos Neto, que ele disse na conferência do Santander. Né. O que ele disse? Né, que o aumento de juros no Brasil, né, foi antecipado, principalmente comparado aos países emergentes. É muito óbvio, né, a gente entender que os países emergentes, os emerging markets, sobem juros antes dos países desenvolvidos. Se você olhar na relação de ciclo de alta de juros histórica, isso já acontece ao longo dos últimos anos. O Brasil ele saiu num patamar de 2% para chegar na casa de 11% ao longo desse ano de 2022. E também retrata muito isso, né? Ou seja, a gente consegue observar ali desde a queda do Covid, que fizeram os países cortarem juros, agora aumentando os juros, chegando ao nível pré-pandemia, até superando isso. Mas o que torna ali uma mensagem positiva, até mesmo, né, na leitura do estrangeiro aqui no Brasil, que ao contrário dos Estados Unidos, que os Estados Unidos vai subir os juros por lá, nós já subimos os juros. Né? E a expectativa agora é que tem uma manutenção da curva de juros, ou seja, uma expectativa menor de uma alta adicional de juros, que a inflação, né, talvez não preocupe tanto assim. Um ponto que não está, né, principalmente na conta, né, do Banco Central é a relação do aumento, né, da inflação comparada em relação ao combustível, ou seja, se aquele cenário que eu falei de petróleo, se acontecer, caso ele realize, né, ou seja, caso chegue ali na casa de 90, que está bem próximo, né, 95, 100 dólares o barril, que permaneça esse patamar, pode preocupar bastante, né, em relação ali, né, a toda a economia, em relação ali ao aumento de custo que repassa para a inflação. Então isso pode trazer sim um ganho adicional, né, comparado ali à curva de juros, né, não só no Brasil, mas nos países emergentes. Tá? Então esse é o ponto interessante para comentar e que está sendo discutido, né, inclusive com os governantes, né, inclusive até o próprio Eric Decca, né, analista político que veio aqui na BMC News e comentou sobre isso, né, está sendo discutido nessa relação, né, de PIS/COFINS entre combustíveis e também, né, a parte de energia para justamente justificar, né, um menor preço para ser repassado aí na parte da inflação. Mas ficar de olho, né, em formas gerais, né, a gente tem ali um tom mais otimista, ou seja, o que o Banco Central passou, que o pior já passou em relação ao aumento de juros. Agora, de acordo com o Goldman Sachs, é que tem uma expectativa, né, de menos aumento de juros, até mesmo corte de juros, né, nos próximos anos, principalmente em 22, né, entre o primeiro e o quarto trimestre. A gente não está falando só de Brasil, tá? A gente está falando entre 24 países que compõem mercados emergentes,
O maior peso é a China, então a China até mesmo vem, ao contrário do mundo, né, vem cortando juros. Então esse é o ponto, né? Ou seja, Goldman Sachs esperando que as economias emergentes, né, tenham uma diferença de corte de juros do que aumento de juros. Tá? Então a gente consegue observar aqui esse net negativo, ou seja, mais cortes do que aumento de juros programados para o ano de 2022. É isso que a gente espera dos mercados emergentes. Tá bom, Hanna? Isabela, esses são os principais gráficos de hoje. Tá certo, obrigada, Alex André, que está diariamente aqui com a gente para analisar os gráficos. Até amanhã, obrigada, uma boa tarde para você, Alex. Hanna. Bom, vamos seguindo então, dando continuidade aqui no nosso BMC Stock. Obrigada, Alex. Amanhã a gente volta com mais gráficos que o Alex sempre separa para a gente. Mas antes, a gente continua falando aqui do Brasil, né, sobre a arrecadação federal de impostos que bateu recorde e soma mais de 1 trilhão e 800 bilhões de reais no balanço de 2021, alta real de 17,36%. Confira os números completos na reportagem. Em dezembro do ano passado, a arrecadação federal de impostos registrou alta real de 10,76% na comparação com o mesmo mês de 2020 e chegou a 193 bilhões e 902 milhões de reais. Com isso, o recolhimento em 2021 atingiu 1 trilhão 878 bilhões de reais, uma elevação de 17,36% contra 2020, segundo dados divulgados pela Receita Federal. Na série atualizada pela inflação, o resultado de dezembro é o melhor da série histórica, iniciada em 1995. Já no ano, também é o melhor resultado da série. Sem correção inflacionária, a arrecadação de dezembro apresentou um aumento de 21,90% contra o mesmo mês de 2020, quando a arrecadação total somou pouco mais de 159 bilhões de reais. Considerando somente as receitas administradas pela Receita, houve uma elevação real de 9,82% no mês, somando 188 bilhões e 996 milhões de reais. Já a receita própria de outros órgãos federais, onde estão os dados de royalties de petróleo, foi de quase 5 bilhões de reais no último mês de 2021, um aumento real de 65,34% na comparação com o mesmo mês de 2020. Em termos nominais, essas receitas subiram 81,98% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2020. No ano, a receita própria de outros órgãos somou 86 bilhões e 789 milhões de reais, o que corresponde a um aumento real de 50,94% contra 2020. Bom, agora a gente fala de uma empresa do setor de vestuário de moda, a Arezzo, anunciou que concluiu a compra da Carol Bassi, marca de vestuário feminino voltada ao público com alto poder aquisitivo por 180 milhões de reais. Com a marca Carol Bassi, então, a Arezzo dá entrada no segmento de vestuário feminino. A marca Carol Bassi deve faturar 58 milhões de reais só neste ano, sendo que 36 milhões de sua única loja física localizada no Shopping Cidade Jardim, na cidade de São Paulo. Além dessa loja, a companhia consta com vendas em 90 lojas multimarcas e também uma loja pop-up, aberta recentemente em outubro de 2021, no Rio de Janeiro. Hanna. Pois é, a gente segue trazendo mais informações. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje dados do custo para construir no Brasil. Segundo a FGV, o custo para a construção no Brasil subiu 0,64% em janeiro. A variação corresponde a uma alta em ritmo maior do que foi apurado em dezembro, quando o índice registrou taxa de 0,3%. Com o resultado, o indicador agora acumula uma alta de 13,7% no período de 12 meses. Em janeiro do ano passado, o Índice Nacional de Custo da Construção avançou 0,93% e acumulava uma alta anual de 9,39%. Agora, a taxa do índice relativo a materiais, equipamentos e serviços passou de 0,49% em dezembro para 1,09% em janeiro. Já o índice referente à mão de obra variou em 0,14% em janeiro contra 0,1% em dezembro.
No mês, a taxa concorrente a materiais e equipamentos subiu 1,05% em janeiro, após variar 0,48% no mês anterior. Já a variação relativa a serviços passou de 0,57% em dezembro para 1,28% em janeiro. Bom, vamos lá. E antes de encerrar, então, o estoque, Hanna, vamos dar uma olhadinha para ver como é que está o mapa do calor? Vamos sim, Isa, né, encerrando, né, o nosso estoque de hoje. Vamos ver então como é que estão os números nesta quarta-feira. Já ia falar quinta, né, um olho na quinta-feira, mas ainda não quintamos, estamos quartando ainda. Vamos ver então como é que está o Ibovespa agora. Ele está subindo 1,85%, tá no patamar dos 112.240 pontos. Ele abriu o pregão hoje nos 110.206 pontos. Chegou numa máxima também de 112.445 pontos e uma mínima de 110.204 pontos. A gente fica de olho então para ver como é que ele vai se comportar. Já aqui no nosso mapa de calor, né, do nosso Profit Pro da Nelogica, olha só, tudo verdinho, só algumas empresas aqui estão caindo nesse momento. Vou começar então por elas. TIM agora recua 2,08%, Viver 1,51% também de queda, Banco do Brasil 1,34% de recuo, está bem variado aqui, né, vários setores também, né, figurando aqui nas quedas. A Mer3 agora do setor de varejo, 1,16% de queda, JBS recua 1,08%, 3R Petróleo 0,94% de queda agora e Braskem está caindo também 0,86%. Tem também BRF, Taesa, Suzano Papel, Engie 3, Itaú também está aqui, assim como o Banco do Brasil e Bradesco também estão aqui. E além também de BRF, tem aqui no cantinho Minerva, que está também recuando 0,31%. Já em relação às maiores altas, né, a gente vê que tem muitos setores aparecendo aqui, destacando aqui para o setor de viagem, setor de educação, o setor de varejo, né, começando aqui então, né, por Pets, que agora sobe 11,26%. A gente falou mais cedo aí sobre mais essa aquisição da rede de pet shops. E aí então a gente vê que Pets está na maior alta de hoje. Depois aparece Grupo Soma, do mesmo setor, subindo 6,53%. Na sequência tem Melius subindo agora 8%, redondo aqui. O Banco Inter está aqui nas altas também, 6,83% de ganhos nesse momento, assim como o Banco Pan, 5,83% de alta. E aí eu falei também que tinha as empresas setor aéreo, setor de turismo, CVC agora sobe 6,04%. Tem também por aqui a Gol e Azul. Gol agora sobe 3,80% e Azul 4,12%. O setor de construção aparece também por aqui, começando então por MRV, que agora sobe 5,43%. Tem também Cyrela subindo nesse momento, Localiza sobe 6,04%. Agora, nesse momento, falei de Cyrela, achei aqui 5,45% de alta. Os shoppings também estão por aqui. Vou começar vendo o JHSF, que tem agora ganhos de 4,64%. Na sequência, tem aqui também Apvida, 4,66% de alta. Cogna, né? Falei do setor de educação que estava aqui subindo. Cogna também sobe agora 3,4% nesse momento, assim como Edux, que está aqui no cantinho também, subindo 1,44%. Já em relação às empresas do setor de petróleo, Petri 3 agora sobe 4,39%. Depois, deixa eu até separar aqui, tem muitas empresas do setor de petróleo, eu vou separar aqui então para a gente dar uma olhada. Falei de Petri 3, Petri 4 agora sobe 3,64%. Vibra Energia, 1,39% de alta também. Enalta, 1,23% de ganhos. PetroRio está também subindo 0,75%. E a 3R Petróleo, aqui no cantinho, deixa eu colocar a seta em cima, está aí recuando 0,40%. Vamos ver os bancões, então? A gente falou agora há pouco do Banco Bradesco, a gente vê então aqui que está bem dividido. O Santander está aí com o ticker SAMB4, recuando 1,61%, né? Banco do Brasil, 1,40% de queda. Itaú, 0,29% de queda
Também Bradesco, com o ticker BBDC4, recua 0,23%. Só para a gente finalizar, então, Itaúsa sobe 0,92% e Itubi3, 0,38% de alta. Isa. E o BMC Stock, então, vai chegando ao fim. Eu já começo, então, me despedindo da minha companheira de bancada, Hanna Beltrão, que volta mais tarde no BMC Business. É isso mesmo, Hanna? É isso aí, Isa. A gente volta, então, aqui, né, às 15 para as 7 ou 6h45, como você preferir, porque a gente conversa com o diretor financeiro e de relações com investidores da Moura do B. E a gente vai tirar as dúvidas também. Se vocês mandarem lá no chat, depois eu não quero reclamação, mandem perguntas no chat, que o pessoal gosta bastante. Então, espero todo mundo mais tarde. Agora eu vou almoçar e a Isa continua aqui, na verdade, ela vai passar o bastão para o pessoal do marketing, né? Inclusive, Daniel Moraes já está aqui, que ele senta aqui nesse lugar, ele quer que eu saia daqui. Então, eu já estou saindo, então. Isa, até amanhã. Tá bom, obrigada, Hanna. Até amanhã. Uma boa tarde para você, bom almoço.